Apresentação aqui. Beleza, pessoal. Ó, a gente, na semana passada, a gente fez uma prova e a gente vai fazer a correção aqui dela, tá? Boa parte das questões, elas são questões em aberto e vão ter mais do que uma resposta correta, desde que a resposta esteja correta, né? Então, tem questões aqui que tem infinitas respostas e eu vou dar alguns exemplos dessas respostas, tá? Não são todos os exemplos, não é, essa resposta é a certa? Não, ela não é a única. Então, vão ter outras respostas que podem estar corretas e aí eu avaliei as respostas que estavam corretas, é óbvio, né? E quem não estava correto, não estava correto. Então, vamos lá. Ó, então, começando ali, ó. A primeira questão é: escreva duas soluções para a equação 2x menos 3y igual a 10. Então, eu vou escrever aqui no nosso quadrinho, deixa eu apagar aqui e começar. 2x menos 3y igual a 10. Eu vou sempre tentar ir nas soluções que são mais fáceis. Uma solução que é super fácil nessa daqui, ó, é o seguinte, olha, o 10, ele conversa aqui com o nosso 2, né? Então, se eu fizer 5 vezes o 2, eu vou conseguir chegar no resultado. Então, uma resposta possível seria o seguinte, ó, 2, e aqui eu vou colocar 5, e a outra 3 vezes o 0. Isso vai dar 10. Então, uma resposta possível seria o par 5 e 0. Então, essa é uma resposta possível. Vamos ver mais respostas aqui. O pessoal está chegando muito tarde hoje, hein? Todo mundo aí atrasado. 2 e Foi. menos 2 também é uma É, resposta. isso. Ó. Uma Eu outra escrevi resposta errado na possível minha seria... prova. Eu Ó, escrevi seria... 2 e menos 3 sem querer. Eu É, errei o número. É 2 e menos 2. Ó. A Júlia deu uma outra resposta possível ali. Se eu coloco 2 vezes o 2, vai ficar 4. E a gente pode colocar menos 2 aqui do lado para multiplicar, ó, porque menos 2 vezes o menos 3 dá 6. Então, 4 mais 6 daria 10. Então, uma outra resposta possível ali, como a Júlia colocou, ó, é 2 e menos 2. Isso aí. Tem outros números possíveis, tá? Tem outras respostas. Deixa eu ver uma outra resposta aqui que dá. Se eu tivesse colocado... É 8 aqui e 2 aqui também seria a resposta, porque 2 vezes 8 dá 16, e 16 menos o 6 também daria 10, tá? Então tem outras respostas possíveis. Essas são uma das respostas. Como é que eu sei se está certo ou não? Beleza, vai lá e substitui no número que você colocou ali e verifica se está correto ou não, tá? Eu corrigi de todo mundo, e aí as que estavam certas eu dei certo, as que estavam erradas eu coloquei errado. Poderia ter tirado meio certo? Poderia. Por exemplo, eu podia ter acertado a 5 e depois ter colocado um outro resultado aqui errado. Aí, em vez de tirar 2 nessa questão, tirou só 1, porque acertou uma das duas questões, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. As outras duas aqui têm praticamente o mesmo estilo, tá? É praticamente a mesma ideia, só que com equações diferentes. Ó, a segunda equação aqui, ó. X mais 3y igual a 9. Essa é super fácil, olha só. X mais 3y igual a 9. Deixa eu ver quem está entrando aqui ainda. Ó, essa aqui também é super fácil, porque olha só, eu posso escolher 0, aliás, 9 e 0, né? Porque, ó, 9 mais o 0 aqui do y vai ficar 9, e eu ainda posso escolher 3 e 3. Ó, 3, 3 e 3 não, 3 e 2. 3 e 2 aqui a gente consegue escolher, ó. Aqui como 3 e aquele ali como 2, ó. Vai ficar 9. Então, uma outra resposta possível seria 3 e 2. 6 e 1. Outra resposta possível também seria 6 e 1. Muito bem, Julia. Ó, 6 e 1. Porque aí se eu substituir 6 e 1 aqui, ó, 6 mais 3 vezes 1 dá 3, aí fica 9 também. Então tem essas três aqui que são as mais fáceis. Tem outras e infinitas respostas, não tem problema. Vamos para a próxima. Aqui, ó, 2x mais 5y igual a 12. 2x mais 5y igual a 12. Essa daqui também tem algumas que são fáceis, ó. Por exemplo, se eu faço esse 5 aqui virar um 10, vai ficar assim, ó, tipo, 5 vezes o 2, né? Aqui, ó, 5 vezes o 2 aqui, que seria no lugar do y, e faço um 2 vezes o 1 aqui, ó, que já dá 12. Então, uma resposta possível seria o 1 e o 2. Outra resposta possível seria 6 e 0, porque, ó, 2 vezes o 6 mais 5 vezes o 0 daria 12. Também é outra resposta possível, ó, 6 e 0. Tem outras, e vocês foram bem criativos em colocar outras também.
Fechou. Vamos para a próxima. Escreva duas equações distintas de duas incógnitas que têm como solução o ponto 3 e 1. Beleza, então a gente tem que fazer o seguinte, esse daqui é um caminho contrário. A gente tem que escrever a equação que tenha isso daqui como resposta. 3 e 1. Vou para a mais simples possível. X mais y igual a 4. Fácil. Mais uma super fácil. X menos y igual a 2. Outra super fácil. Vou fazer duas vezes o primeiro ali. Então, 2x mais y igual a 7. Super fácil, tá vendo? Então, estou pegando esse número aqui, que é a solução, e construindo equações em que aquele número seja a solução. Bem tranquilo, tá vendo? Então, vai muito da criatividade de vocês aqui em achar números, né, que encaixem isso. Mas sempre vão nas operações que são mais fáceis. Ó, mais e menos aqui já resolveria o nosso problema. Vamos para a próxima, que é bem fácil também, tá? Ó, a próxima aqui, ó, menos 2 e 4. Então, a gente tem aqui, ó, a solução tem que ser menos 2 e 4. De novo, para a mais simples possível. X mais y, quanto que fica aqui nesse caso? 4 menos 2 fica 2. Beleza. Agora, eu vou para outra solução aqui, ó. X menos y igual a menos 6. Vou fazer mais uma. Menos x mais y igual a 6. Aí dá de inventar mais um monte de coisa, multiplicar por 2, essa daqui, multiplicar por 3, e, enfim. Dá para fazer várias possíveis, tá? É bem simples de fazer isso daqui. Infinitos exemplos, novamente, vai só pegar exemplos que esse número aqui seja a solução, bem fácil. Próxima questão. Assinale abaixo as equações, as soluções da equação tal. Então, a gente tem que pegar e substituir aqui para ver se o resultado está correto. Essa primeira aqui, ó, vai estar correta, porque ó, se eu substituo x como menos 1, vai ficar menos 3, e y como o 2 vai ficar 8, e 8 menos 3 dá 5. Então, a primeira tinha que ter assinalado, que é essa daqui, ó, menos 1 e 2. A próxima, vamos ver. 3 vezes o 3 dá 9, e 9 menos o 4 dá 5. Então, essa segunda também era para ter assinalado, e as outras não estão corretas, tá? Eu já sei que as outras não estão corretas, porque eu já testei aqui antes. Mas a gente pode testar, ó, menos 6 com 12, menos 6 com 12 fica 6, e 6 não é igual a 5. Então, a terceira aqui não era para responder. A próxima, 5 vezes o 3 dá 15, 15 menos 12 dá 3, também não tá, não é, 3 não é igual a 5. A próxima, 21 mais 16 vai dar bastante, né? 21 mais 16 vai dar 37, 37 não é igual a 5. Então, também a quinta não era para responder. Então, era só para marcar essas duas primeiras. Ah, mas no meu não aparece nessa ordem. Sim, a gente sabe que vocês recebem sempre isso embaralhado e a gente tinha que verificar cada uma delas. A resposta correta é menos 1 e 2, e a outra 3 e menos 1. Vamos para a próxima questão. Assinale a figura abaixo. Aliás, analisando a figura abaixo, assinale as alternativas falsas. Ó, alternativas falsas, não eram as verdadeiras. Beleza, a gente tem aqui, ó, uma equação que é a x mais y igual a 3. Aí a gente tem alguns pontos marcados aqui. Ó. A gente tem o ponto menos 1 e 4. A gente tem aqui, ó, o ponto 1 e 2. Tem o ponto 3 e 0. E tem vários outros pontos aqui possíveis nessa equação. Beleza. O ponto B tem as coordenadas 1 e menos 2. Aliás, 1 e 2, e não pertence à equação. Olha, o B tem realmente as coordenadas 1 e 2, mas ele pertence, porque ele está em cima da reta. Então, essa daqui, ó, é uma afirmação falsa. Então, essa primeira aqui, ó, que está dizendo o ponto B tem as coordenadas tal, não pertence, na verdade, pertence. Então, é uma alternativa falsa, tinha que ter marcado essa. Vamos para a próxima. O ponto A, que tem 1 e 4, não está sobre a reta. Olha, o ponto está aqui em cima dela sim, tá vendo? Eu estou vendo aqui, ó, a coordenada é aquela ali mesmo, mas ele está sobre a reta. Então, essa segunda aqui também, sobre o ponto A, é uma afirmação falsa. Então, tinha que ter marcado ela. A próxima. O ponto C tem as coordenadas 3 e 0. Vamos ver aqui, ó, o ponto C tem as coordenadas 3 e 0. É verdadeira, mas é para marcar as falsas, então essa daqui não era para marcar.
A equação x mais y igual a 3 é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Olha, isso é verdade, né? Porque a gente já viu que esse tipo de equação aqui é uma equação do primeiro grau e tem duas incógnitas, tem o x e o y, então essa afirmação é verdadeira. O ponto B está na metade do caminho entre o A e o C. Vamos ver aqui, ó. O C está aqui, o A está aqui, e realmente ó, tem duas casinhas aqui desse lado, tem duas casinhas desse lado aqui. Ó. Então, realmente está na metade do caminho entre o A e o C. Então, essas três últimas afirmações aqui eram verdadeiras, então só as duas primeiras que eram falsas, que era para ter marcado essas duas. Beleza, vamos aqui para as próximas. Ó. Problemas com sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aí aparece aqui, ó. Num sítio há cavalos e galinhas, no total de 40 animais e 126 pés no total. Quantos são os cavalos e quantos são as galinhas? Resolva o sistema de equação com duas incógnitas. Tá, vamos resolver isso no papel aqui e depois a gente acha a alternativa correta, tá? Então, ó, 40 animais e 126 pés. Vamos lá, então, aqui, ó. Eu vou chamar x de cavalo, y as galinhas, galinha, e aí eu vou misturar x mais y igual a 40, e aí o que acontece? 4x, o cavalo tem 4 patas, a galinha tem 2 patas, isso dá 126 ao todo. Então a gente tem esse sistema aqui, ó. O que dá para fazer para facilitar? Eu posso dividir o sistema de baixo por 2 e multiplicar, e multiplicar o de cima por menos 1. Então, vou fazer isso daqui, ó. Multiplico o de cima por menos 1 e o de baixo vou dividir por 2 para diminuir o resultado já direto, tá? Então, vai ficar aqui, ó, menos x menos y igual a menos 40. Aí vai ficar 2x, 2x, y, 2x mais y, e aí 126 dividido por 2 vai dar 63. Quando eu faço a subtração aqui, vai ficar x igual a 23. Já dá o nosso resultado direto, tá vendo? Então fica bem mais fácil. Então x é igual a 23. Se o x é igual a 23, o y obrigatoriamente tem que ser 17, né? Porque é o que está faltando aqui para chegar a 40. Então vamos procurar ali, ó, que tenha 23 cavalos e 17 galinhas. Vamos ver se a gente tem essa opção. É aqui nossa primeira opção, ó. Então há 23 cavalos e 17 galinhas. Era para ter marcado essa primeira questão aqui. Vamos para a próxima. Ó, escreva dois sistemas de incógnitas com duas equações e de duas incógnitas que têm como solução o x igual a 3 e o y igual a 1. Para escrever o sistema, aí explica aí como é que a gente escreve o sistema, tá? Vou fazer isso em linha também, como a gente fez ali. Então, ó, a nossa resposta tem que ser isso daqui, ó. Opa. Foi, ó. Tá difícil. O 3, o x tem que ser igual a 3 e o nosso y tem que ser igual a 1. Então, a gente tem que fazer um sistema com duas incógnitas, que a gente escreveria assim, se fosse no caderno, né? Mas ali eu expliquei que a gente vai separar eles com as duas barrinhas, como está explicado ali. Então, vamos escrever primeiro assim, depois a gente passa para a barrinha, tá? Então, ó, se eu fizesse um sistema aqui com duas incógnitas, poderia ser esse daqui, ó, x mais y igual a 4, x menos y igual a 2. É o sistema mais fácil que tem para a gente escrever, tá vendo? Ó, é a solução, beleza. Aí, vou escrever isso aí como vocês tinham que escrever na linha, ó, x mais y igual a 4 barra x menos y igual a 2. Pronto, essa daqui era uma solução possível. É a única? Não, tem infinitas. Eu estou pedindo mais uma solução. Então, beleza, eu vou fazer mais uma nesse mesmo estilo aqui, ó. Vou fazer, então, 2x mais y. Deixa eu só colocar o resultado aqui do lado para vocês não esquecerem que é 3 e 1. Aí aqui vai ficar 3 mais 1 dá 7. E aí eu posso colocar a segunda linha igual. Ah, mas tinha que ser distinto. Beleza, a primeira linha foi distinta. E aqui, pronto. Aí eu escreveria ali, ó, x mais y igual a 7, e aí fica x menos y igual a 2. Essas duas aqui que eu coloquei, pessoal, como eu falei, são possíveis soluções. São as únicas? Não. Tem infinitas soluções possíveis. Ah, como é que eu sei, então, se o resultado está correto? Beleza, vocês têm que pegar, substituir aqui e verificar se está correto dentro daquilo que vocês colocaram, tá? Então, assim,
é meio que é prova real. Cada um vai acabar dando uma olhadinha na sua ali, ver se está correto ou não. Eu corrigi todas com bastante carinho, com bastante atenção ali para ver o que era, o que não era. Mas é bom vocês olharem também para entender o que vocês erraram, tá? Vamos para a próxima. Próxima é basicamente a mesma ideia ali, só que em vez de pedir a solução, ele está querendo que eu explique o porquê que esse daqui é solução, o porquê que o outro é solução apenas de uma, e eu quero um terceiro ponto que não seja solução de nenhuma das duas. Ó, então eu vou de novo entender, vou ler para vocês. Ó. Explique com suas palavras o porquê que o ponto 1 e 2 é solução do sistema abaixo. Esse daqui é o nosso sistema. Ó. Então, se eu substituo ó, 1 mais 2 vezes 2 dá 5, e aí o outro 1 menos 2 vai dar menos 1. Beleza. Aí, uma explicação bem fácil é, quando a gente substitui o número aqui, os resultados vão se manter de forma correta. Ou então, fazendo as contas, eu cheguei que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tinha várias explicações possíveis, a maioria do pessoal que fez a explicação estava correta, tá? O que errou a maioria foi o seguinte, respondeu uma coisa e esqueceu de responder as demais. Então, por exemplo, explicou essa primeira, mas não respondeu a segunda. Ou então, respondeu a primeira e a segunda, não colocou a terceira. E aí cada um tinha uma pontuação específica e vocês, para receber a questão toda, tinham que ter respondido todas as questões. A próxima aqui, ó, explique também o porquê que o ponto 5 é solução apenas da primeira equação. Aí teve bastante gente que explicou, olha, quando a gente substitui aqui na parte de baixo, vai ficar 5 igual a menos 1, e isso não é verdade, então ele não é solução, que é a explicação mais fácil. E depois escolhe um ponto em que não seja solução de nenhum dos dois. O ponto mais fácil é o 0 e 0. Bota 0 aqui, mais 0, 0 não vai ser igual a 5, e 0 menos 0 também não vai ser igual a menos 1. Tem outros pontos? Sim, vai ter infinitos pontos que não pertencem a essas duas aqui ao mesmo tempo. Mas é bem tranquila também, tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, sistema determinado, indeterminado e impossível. Então, aqui, ó, aparece um sistema que é a solução, está desenhado duas equações, que não apareceu com a equação, mas a gente consegue entender pelo desenho o que é essa equação aqui, o que é a outra. Não precisa escrever a equação para entender que ela é uma equação do primeiro grau e que aqui está a única solução possível, porque elas se cruzaram, e aí a gente tem que responder aqui a afirmativa que é correta. Ó. O ponto A é a única solução desse sistema, por isso, ele é um sistema determinado. E essa daqui ó, é a definição de sistema determinado, quando a gente tem uma solução só possível, tá? Mas como é que eu ia saber que esse é o desenho? Aparece no livro igual, na explicação que eu fiz nos 2 dias anteriores também estava super igual isso daqui, então era bem simples. As próximas aqui estão erradas, ó, porque olha só, o A é a solução de um sistema, ele é indeterminado. Não, para ser indeterminado, as duas linhas tinham que ser a mesma. O ponto A não está sobre a reta azul ou a laranja. Não, é mentira, né? A gente está vendo aqui que ele está pertencente ali, era bem simples. Com as informações acima, não é possível determinar a solução do sistema e nem se ele é determinado, indeterminado e assim vai indo. Não, é mentira, né? A gente está vendo aqui, as duas retas se bateram aqui e essa daqui vai ser a solução. As retas não se cruzam. Pô, tô vendo aqui que elas se cruzam, tá? Então, por eliminação, a gente também conseguiria chegar que essa primeira aqui era verdadeira, tá? Vamos para a segunda aqui, ó. Analise a figura abaixo e responda a alternativa correta. De cara, eu já vejo que essas duas retas aqui são paralelas. Se elas são paralelas, elas não têm ponto comum. Então, aqui, ó, a afirmativa correta vai ser o seguinte, ó, as retas não se cruzam e o sistema é impossível. A próxima aqui, ó, as retas não se cruzam e o sistema é indeterminado, essa aqui é falsa. As duas retas são paralelas, o sistema determinado também é falso. Com as informações não é possível afirmar e também é uma mentira, né? A próxima aqui, ó, analise abaixo e responda a alternativa correta. Aí aqui também o mesmo esquema, ó. As retas não se cruzam, é um sistema determinado, mentira porque está uma em cima da outra. Mas como é que eu ia saber que tem uma em cima da outra aqui? Bem, a gente vai por eliminação aqui também, ó. Como as duas retas são paralelas, o sistema é determinado. Não tem reta nem paralela, nem sistema determinado aqui. As informações acima não são possíveis de afirmar. Sobrepostas, uma por cima da outra, e o sistema é indeterminado. Beleza, essa aqui é a resposta correta, e acabou a nossa correção da prova ali. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Está com alguma dúvida? Não entendi direito isso, aquilo outro. Sim, não? Alguém comentou alguma coisa aqui? Não. Beleza. Não ficou dúvida, então. Posso repetir a prova hoje ou amanhã?
Ninguém está acordado, né? Como é que eu não consigo, prof? Não. É exatamente isso. Eu estou dando um susto para ver se vocês estão acordados. Pessoal, abrindo a câmera aí, tá? Não tem ninguém com a câmera aberta aqui, então tá todo mundo errado, tá? Só para avisar. Vamos continuar aqui, então. Vou pegar o próximo capítulo, que é a nossa página 172. Vamos lá. Abram, então, aí o livro na página 172. A gente vai começar a parte agora de área e volume. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, a página 172. Esse conteúdo aqui que a gente vai ver agora, pessoal, não é novidade, tá? É um conteúdo que a gente já começou a ver lá no sexto ano, um pouquinho, e já viu também alguma coisinha ali pelo sétimo ano, em alguns momentos, mas não foi muito foco, tá? Esse conteúdo, ele é um conteúdo que ele é bem mais fácil, tá? Que é literalmente contar. Então, se vocês sabem contar, vocês vão saber área e volume, porque é basicamente isso, tá? Só que a gente vai trabalhar isso dentro de alguma figura, dentro de algum objeto, para conseguir entender. Então vamos lá, vamos começar a ler aqui as informações que a gente tem. Para saber quantas peças de azulejo o pedreiro vai precisar, vamos revestir toda a parede. Ele fará um cálculo envolvendo a medida da área da parede e a medida da área de cada peça. Para saber quanta tinta a pintora vai precisar para pintar a outra parede, ela vai precisar o cálculo envolvendo a medida de área da parede e também a medida de volume da tinta e a medida da capacidade da lata de tinta vai usar, tá? Isso aqui são só motivações, né? Aí, beleza. Aí aqui ele começa a explicar o que é grandeza, né? A grandeza é a ideia da gente medir as coisas no mundo real. No mundo real, a gente tem objetos em 3 dimensões ou partes deles em 2 dimensões. Por exemplo, uma parede, ela é tridimensional, mas a superfície dela, vamos supor, eu vou botar um papel de parede na parede ali, vou pegar um pôster, alguma coisa. Aquela área que vai ser coberta ali é uma coisa em 2 dimensões, diferente do espaço que ocupa dentro do quarto, ou dentro de uma piscina, ou dentro de alguma outra coisa, dentro de um aquário, por exemplo. Eu quero saber quanta água cabe dentro de um aquário. Esse aquário aqui é de 20 litros, é um aquário de 40 litros. Como é que a gente sabe isso? A gente pode calcular isso através das medidas que a gente tem das dimensões que o aquário tem, né? Então vamos entender aqui, ó. Alguém começa a ler para a gente aqui essa página 174 aqui em cima? Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Vai lá. Pode ler, por favor. Retomando e aprofundando o cálculo de medida de área. É muito importante sabermos calcular a medida de área de uma superfície, pois muitas situações do dia a dia exigem esse tipo de cálculo. Por exemplo, o orçamento de alguns serviços, como a pintura de uma casa ou a colocação de pisos nos cômodos. É feito considerando o cálculo de medida de área. Como esse cálculo é feito? Para medir uma região do plano ocupado pela figura F qualquer, comparamos F com uma unidade de medida de área previamente fixada. O resultado dessa comparação, que é medida de área de F, indica quantas vezes a unidade de medida de área escolhida cabe em F. Por exemplo, fixada a unidade de medida de área U, a medida de área da região plana F abaixo é uma de 6 unidades de medida de área, ou 6U. E a medida de área da região plana G abaixo é de 4U. Tá, olha só, vamos entender o que ele colocou aqui em cima. Ele literalmente viu quantas vezes a peça U cabe dentro dessas regiões aqui. Aqui fica fácil, porque ela está bem divididinha, já a gente consegue perceber que o U cabe essas vezes aqui dentro. Mas e se fosse um pedacinho um pouquinho maior e não coubesse exatamente? Como é que a gente iria calcular? Ou ainda, se essa figura U aqui fosse bem menor, e a gente tivesse que encaixar várias e várias vezes aqui dentro dessa região F, como é que a gente iria calcular? Então,
além de contar, isso aqui foi literalmente contar, tá vendo? A gente contou quantas vezes cabe, a gente vai ter algumas fórmulas que vão facilitar que a gente faça esse cálculo, tá? Por exemplo, ó, aqui na área de uma região quadrada, para a gente calcular isso, a gente vai fazer as duas dimensões, a multiplicação das duas dimensões, tá vendo? Se eu fizer 3 vezes o 3, vai dar exatamente a quantidade de quadradinhos que a gente tem aqui, ó, que vão ser 9, tá vendo? Então tem 9 quadradinhos aqui de 1 por 1 nessa região. Por quê? Porque a gente fez, cabia 3 aqui, e 3 vezes o 3 vai ter 9. Então um jeito da gente calcular uma área quadrada é fazendo a multiplicação das dimensões. Numa região retangular, vai funcionar com a mesma ideia. Então tem que ter um retângulo, tem que ter os ângulos retos para a gente saber que isso aqui cabe da mesma maneira, tá? Então ele faz toda essa motivação aqui dizendo, olha quantas vezes cabe, blá blá blá. Então ele chega na seguinte fórmula, que a área de um quadrado vai ser o lado vezes o lado. Beleza, isso é fácil de calcular e aqui a gente vai ter alguns exercícios. Antes da gente passar para os exercícios, eu vou chegar na motivação aqui do retângulo também. Ó. O retângulo vai ser a mesma história, tá vendo? Ó, pega 3 vezes o 5, vai dar 15, cabe exatamente 15 quadradinhos aqui dentro. E aí ele faz toda a motivação, e se tivesse número com vírgula, vai ser a mesma coisa, e assim a gente vai indo. Então a área de um retângulo vai ser a base vezes a altura. Então aqui, ó, ah, mas tem que ser o B embaixo? Tem que ser o A do lado? Não. Os lugares aqui são bem variáveis, tá, pessoal? Tanto faz, porque só a gente girar a figura e a base vai ficar na parte de baixo, a altura vai ficar no lugar aqui que normalmente a gente vê a altura. E o que a gente precisa saber de verdade é que se eu multiplicar as dimensões aqui, ó, esse lado vezes esse lado, a gente vai conseguir chegar no resultado. Então, o que a gente vai fazer agora? Olha, para começar, para aquecer, a gente vai fazer essas duas páginas de exercício. Ó. A página 175, que fala de quadrado, e a página 177, que fala de retângulo. Assim, ó, o nosso intervalo ele vai ser lá às 10h10, que é o horário que é correto. Tá? Então, a gente tem 12 minutinhos ainda para trabalhar antes do intervalo. Tá? Então, começa a fazer ali, ó, página 175 e página 177. Eu vou escrever ali no chat para não ficar dúvida para ninguém. Tá? Ó. Página 175, e dá para terminar, inclusive, antes de ir para o recreio, tá? E 177. Pessoal abrindo a câmera aí, só o Ângelo que está correto ali com a câmera aberta, o pessoal todo está com a câmera fechada aí. Eu sei que vocês têm câmera, nas outras aulas eu vejo que vocês abrem, então podem abrir a câmera aí também. Então... Eu vou mutar meu microfone aqui para não ficar fazendo barulhinho para vocês, tá? Mas é bem simples de fazer esse exercício daí, tá, pessoal? Em 10 minutos vocês já terminaram de fazer e já sobrou tempo aí para tomar um suco, comer um pão de queijo.
Como é que tá indo aí, pessoal? Tem alguma dificuldade? Perguntas? Gabriel, eu acho que a sua Não. imagem travou. Dá uma olhada ali. Tipo, liga e desliga a sua câmera para ver se ela volta a funcionar. Tá? Se tá estático. Ah, agora voltou a funcionar, beleza. É que antes estava travadão ali, tava vidrado ali olhando pro negócio e eu acho que tinha travado. Mais 5 minutinhos aí a gente faz a pausa, tá, pessoal? Deixa eu deixar aqui na primeira página. Sora, eu tô com dúvida ali na 3. Como é que eu vou determinar a área? É porque, tipo, daí ela tem aquela. Você gosta de comer bolo? Sim, Como é que você faz para cortar aquilo ali em 2 bolos quadrados? eu corto no meio. Ah, mas se cortar no meio, não vai ficar 2 quadrados ali não, cara. Pensa um pouquinho. Vai ficar 2 quadrados. Quero que fique 2 quadrados. Corto da onde até onde? Ó, vou fazer o corte aqui para ti, ó. E agora, não tem 2 quadrados? Ah, sim, mas é que eu pensei que ele ia estar inteiro. Aí é que tá. Quando a gente calcula a área aqui, ó, a gente está calculando de pedacinho a pedacinho. Esse pedacinho tanto, esse pedacinho é tanto, esse pedacinho é tanto, e depois a gente soma tudo. Que tal eu fazer a mesma coisa aqui se for uma figura que não é um quadrado? Agora é um quadrado, ó. Aqui tem 4 por 4, aqui tem 2 por 2, eu faço 4 ao quadrado, faço 2 ao quadrado, somo e chego na área. Então, assim, toda Entendi. área que não for perfeita, bonitinha, como a figura que a gente está vendo, a gente separa ela em figuras menores, mas que tem a fórmula que a gente quer. Então, por exemplo, aqui ó, é um quadrado, aqui outro quadrado, soma e chega no resultado. Foi agora? Uhum. E a B vai fazer a mesma ideia, tá vendo? Só que talvez tenha que cortar mais vezes. Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho aqui. A gente volta às 10h20, tá? Então, 10h20 volta de verdade. Não é para voltar 10h25, não é para voltar 10h24 e não é para voltar 10h40, tá? 10h20. Beleza. Até Tá. já. Tchau.